Seguido disso, você pode voltar para o seu lugar, para nós darmos continuidade ao que o Senhor preparou para nós. Seja a boca de Deus na vida dessa pessoa, querido. Lança a palavra de bênção sobre ela. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos... Podem sentar. Nós precisamos entender que fomos criados para o relacionamento. Amém? Se ajustando ao que a palavra diz. O que a palavra diz? Aleluia. A palavra diz muitas coisas ao nosso respeito. Inclusive, direitos que a gente gosta de sempre recitar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus pode todas as coisas. Posso tudo naquele que me fortalece. E todas essas coisas também falam ao nosso respeito. Amém? Glória a Deus por essas palavras. Mas existem deveres também de um cristão, que cabe a mim e a você. Na crucificação, querido, Jesus cumpriu a parte dele. Sabe, de coisas que ainda vão acontecer em nossa vida em 10 anos, se o Senhor não voltar, Jesus já cumpriu a parte dele. Eu e você precisamos fazer a nossa, amém? Existe ajustes na palavra que nós não podemos viver aquém do que a palavra nos diz. Nós não podemos viver em um nível inferior. Que faleis todos. Que faleis todos. Fala a mesma coisa. A unidade é uma das raízes do Ministério Verbo da Vida. Através dela, crescemos, multiplicamos e damos muitos frutos. Essa semente foi plantada em terras brasileiras no começo da década de 80. O apóstolo Bud Wright e Mama Jen chegaram ao Brasil após se graduarem no Centro de Treinamento Bíblico Rema, nos Estados Unidos. A missão deles era trazer a palavra da fé e libertar o povo de Deus. Uma década após a partida do seu fundador, a visão de alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor começa hoje! Continua viva. Nos últimos 10 anos, a mesma diretoria executiva formada pelo apóstolo Guto segue firme. São eles: Jen Wright, Renato Galdar, João Roberto Albuquerque, Can Roberto Guimarães, Manuel Dias, Tiago Garcia, Tiago Borba. Agora o que eu sentia está mais forte do que antes. E eu queria que você abrisse comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 24, que a gente vai entender se essas vontades têm poder ou não sobre nós. Uma vez que Jesus morreu na cruz por nós e nós confessamos a Ele, amém? Gálatas 5, 24, se a mídia for projetar, eu vou ler na versão NVT. Acredito que todos os textos que eu vou ler na versão NVT, porque eu gosto muito, ela é bem clara para mim. Aleluia. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24, diz assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram, diga crucificaram, as paixões e os desejos de sua natureza humana. Querido, que versículo claro. Se eu e você, quem é que pertence a Cristo aqui já? Então vontade não tem domínio sobre você. Paixões e desejos não têm domínio sobre você. Você sabe o que é que significa crucificação? Morte. Você já viu algo morto se mover? Então, se a palavra nos garante que nossas vontades foram crucificadas, que nossas paixões e desejos, nossas não, eu vou até refazer a frase, da natureza humana, porque eu e você agora somos espírito, criação de Deus, amém? Nova criatura. Então, isso significa que se foi crucificado com Jesus, foi morto, querido. E você sabe que só quem ressuscitou foi Jesus. Você sabe que pecado...
Isso não. Então, você já viu algo morto se mover? Algo ou alguém só se move se eu ou você pegar daqui e colocar aqui. Se a gente não colocar, não tem como algo morto se mover. E eu lembro que, como eu não tinha esse entendimento, querido, todas as vezes que alguém me der uma oportunidade, você pode ter certeza que eu vou falar do rema, porque não tem como não falar do rema. Você está vendo aqui uma pessoa que só está aqui pela graça de Deus e pelo rema. Porque eu lembro que já cursando o rema, eu tinha um pensamento, né? Em mim eu pensava assim, meu Deus, eu bebia que virava a perna, eu fazia tanta coisa errada e eu não sinto arrependimento. E eu digo, meu Deus, e agora? E aquilo me aprisionando e eu fazendo rema. E querido, no rema, uma vez eu me abri com alguém e estava falando sobre isso e eu falei, rapaz, o pior de tudo é que eu não me arrependo do que eu fiz. Eu dizendo, na minha inocência, né? E aí eu já, cristã, cursando rema, e esse homem de Deus e essa mulher de Deus, que era um casal, olhou para mim e disse assim, tu ainda bebe? Eu me senti afrontada. Eu cristã, e ele sabia que eu era cristã. Eu falei, não. Tu ainda pratica as coisas que tu praticava? Menina, aí foi que eu me senti afrontada mesmo. Porque eu sabia o nível das coisas que eu praticava. Eu disse, não. E eles disseram, Rafaela, você se arrependeu. Porque arrependimento nunca vai ser um sentimento. Arrependimento é mudança de atitude, querido. Uma chave virou em minha vida nesse dia. Nunca mais eu fui a mesma. Depois que eu entendi que eu tinha me arrependido, que a gente... Ai, meu Deus, espera sentir. Não, querido, você não vai sentir. Mas se você não pratica mais, você se arrependeu. Você é nova criatura. Amém? Você está comigo, está compreendendo? Aleluia. Então, a gente precisa entender... É óbvio que Satanás tem um poder. Mas você tem que entender que o Todo-Poderoso é quem você serve. E que ele não pode mais nem que você, quem dirá que é Deus. Porque você tem o rei na barriga, então Satanás não pode muita coisa não. Muitas vezes a gente é quem dá um poder à carne, a Satanás, que ela não tem. E se você for ler a Bíblia, você vai entender. Quando vontade vier, você vai dizer, ei, não, você não vai nem dizer nada. Você vai simplesmente seguir como se nada tivesse acontecendo. Vou fazer que nem um vídeo que eu vi. Eu vou ficar olhando para ali porque eu acho que quando eu baixo a cabeça o menino tira 2 minutos ali do tempo. Mas tudo bem, né? Eu quero ler para vocês. Essa eu vou só ler porque não vou perder tempo não, que é para dar certo tudo aqui. Em Atos 17... Atos 17:30, eu vou ler só a parte A com você. Diz assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. E sabe, querido, isso foi libertador para mim, porque tinha coisas que Satanás ainda queria jogar na minha cara, depois de eu ter me convertido, tipo assim, 1 ano depois ainda. E aqui, em Atos 17:30, na parte A, diz que no passado Deus não leva em conta o que a gente fez no passado. Mas eu quero dizer a você que o contrário disso, eu e você seremos cobrados do que nós temos aprendido e não temos praticado. E sabe, querido, quantas vezes nós saímos de nossas casas, chegamos aqui, sentamos, ouvimos a palavra e saímos iguais ou piores do que nós entramos. Cegos, surdos, só vim cumprir uma tabela. Em nome de Jesus, diga comigo, não. Amém, aleluia. Aqui não, nessa igreja não, só para outra banda aí. Não vou nem apontar que é para ninguém se sentir ofendido, né? Mas, para você entender o quanto nós seremos cobrados do que nós conhecemos e não temos praticado, porque uma coisa era enquanto esse conhecimento não tinha chegado para mim e para você. Mas uma vez que chegou, querido,
em 2 Pedro, quero que você abra comigo, ou que a mídia projete aqui, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aleluia, o Senhor é bom. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Para ser mais claro com você, seria melhor você não ter se exposto a essa palavra, porque depois que você se expôs, querido, chegou conhecimento na sua vida, você não pode mais chegar diante de Deus: ai, Senhor, eu não sabia. Jesus não vai, eu não sei nem se tu chega diante de Deus com uma conversa dessa. Porque simplesmente você não vai poder dizer isso. Querido, eu quero que você... O Senhor falou algo comigo e eu fiquei impactada. Um processo quebrado ou mal vivido gera um desenvolvimento deficiente. Eu vou repetir isso para você. Um processo quebrado ou mal vivido gera um desenvolvimento deficiente. É bem verdade que o Senhor acelera coisas em nossa vida. Já acelerou, tem acelerado e vai continuar acelerando. Mas existem processos que não podem ser acelerados. Existem processos que foram feitos para serem vividos. Porque lá na frente eu e você vamos nos encontrar em uma situação, mas como a gente acelerou algo que Deus não acelerou, como a gente deixou de viver um processo que tinha que ser vivido, eu vou estar deficiente. Como é que eu vou conseguir encontrar algo se eu acelerei o que Deus não acelerou? Como é que eu vou ter estrutura para suportar algo se eu acelerei, se eu quebrei um processo que não era para ser quebrado? A gente precisa estar atento à voz do Espírito e entender o que Deus vai acelerar e o que nós precisamos viver minuciosamente. Durante a Bíblia inteira, nós lemos histórias no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de pessoas que se destacaram. Abraão, Moisés, Noé. E se você ler em Noé, por exemplo, você vê que tinha outras pessoas, porque a Bíblia diz que o povo zombava dele. E Noé estava lá, vivendo o processo dele. Todo dia pregava uma tábua, fazia um negócio ali. E o povo tá doido. Esse homem tá doido. Então diga comigo, existiam outras pessoas. Mas a única coisa que a gente sabe dessas outras pessoas foi que elas existiram. Apenas. Quem teve destaque foi quem decidiu não se corromper com o sistema que regia a época. E quando eu falo de sistema, eu não estou falando de política, porque quando a gente fala de sistema hoje em dia, o povo já leva logo para a política. Eu estou falando do sistema que rege esse mundo, querido. Que eu e você somos cientes de quem é. E sabe quem nós temos sido? Temos se amoldado ao sistema desse mundo, ou temos sido de fato quem o Senhor nos criou para ser? Nós temos sido covardes ou temos sido sal e luz da terra? E acho que em Marcos 5, mas eu quero ler com você em Mateus capítulo 9. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler os versículos do 19 ao 22. Mateus 9, 19 ao 22. Diz assim, essa é na versão ARA que eu vou ler. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, durante 12 anos, vinha padecendo de uma hemorragia. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma. Vou fazer uma pausa bem aqui. Querido, tem hora que a gente tem que dar uma de doido mesmo e falar pra gente mesmo as coisas. Até aquilo se tornar uma verdade para nós. Mas vamos continuar lendo aqui. Ela dizia com ela mesma, se eu apenas
lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Querido, essa história da mulher do fluxo de sangue, eu já ouvi ela de várias perspectivas, de vários ângulos, e todos eles me abençoam demais. Na minha opinião, é um dos textos mais ricos da Bíblia. Porque note que a mulher não só falou, ela primeiro falou, olha a fé dela agindo em vários estágios, em vários processos. Ela primeiro falou: se eu tão somente tocar. Seguido disso, a Bíblia fala que ela foi. Só que sabia que muitas vezes não vai ser suficiente apenas ir. A Bíblia não diz que ela foi e ficou. A Bíblia diz que ela foi e tocou. Ela agiu, ela fez algo. Muitas vezes eu e você estamos achando que é suficiente apenas ir. Estou indo. Não, estou indo, tá bom demais. Estou indo. E não, querido. Note que a ousadia dela de falar, de ir e de tocar, além de manifestar o poder de Jesus, porque Jesus disse: saiu o poder de mim. Ela conseguiu atrair a atenção de Jesus e de imediato manifestou poder sobre a vida dela. Eu e você precisamos manifestar o favor, o poder do céu sobre nós. E nós precisamos ser ousados. Nós precisamos entender que muitas vezes vai ser suficiente ir, mas que às vezes vai ter que ir, vai ter que agir, vai ter que tocar, vai ter que fazer alguma coisa. E o que mais me chamou a atenção foi que Jesus estava indo curar outra pessoa. A filha de outra pessoa. O milagre nem para aquela mulher era. Não era para ela. Mas a ousadia dela, no caminho, fez com que Jesus olhasse para ela de uma maneira diferente. Manifestou poder. E eu vou lhe dizer uma coisa. Deus quer nos abençoar no caminho. Tem coisas, a gente tem palavras poderosas do Senhor, que vamos longe, que vamos fazer grandes coisas. Amém, glória a Deus. Mas existe um caminho até lá. E o Senhor tem bênçãos para manifestar no caminho. Para mim e para a sua vida. Você está aqui? Aleluia, mas nós precisamos ter essa ousadia. Porque se essa mulher tivesse se amoldado ao tempo dela, ela jamais podia estar no meio do povo. Jamais. Muitas vezes aí você também. Não, primeiro que eu nem posso. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E querido, muitas vezes vai precisar de uma atitude dessa. Para manifestar mesmo, para atrair os olhos do céu em nosso favor. Eu estava até conversando com o Valdzai e falei para o pastor. Sabe, a gente lê livros de evangelistas, não foi em outra terra não, foi nessa daqui, que ressuscitou pessoas. Eu estou falando em evangelistas porque a gente pensa logo, não, Jesus, é claro que Jesus ressuscitou, era Jesus. Só que a Bíblia é muito clara quando diz que o mesmo poder que operava em Jesus é o que opera em nós hoje. Talvez eu e você não pegue isso com muita força não, mas os evangelistas que a gente lê o livro, pegaram. Porque eles ressuscitaram. E a gente tem desejado viver coisas grandiosas do Senhor, mas não quer pagar um preço de intimidade. Não quer pagar um preço de, sabe, de consagração mesmo. É certo, querido, que não é o poder de Eda, não é o poder de pastor Cristiano ou de pastor Paulo que ressuscita, não, é o poder de Jesus. Também é verdade que Jesus usou até uma jumenta. Mas Jesus usou jumenta para ressuscitar quem? Isso é um poder que está na minha mão e na sua. Mas a gente só vai usufruir se nós pagarmos um preço de consagração. De intimidade, querido. O nível de ressuscitar uma pessoa é grande. Mas o nível que a gente se encontra tem porte para isso mesmo. Aleluia. Eu quero ler com você em Atos 3. Nós vamos ler, menino do céu, hein? Nós vamos ler do 1 ao 11, é um pouco extensa, por isso que eu
Vou ler um pouco rápido, mas diz assim: querido, eu particularmente, a partir daqui, foi a parte que o Senhor mais falou comigo nessa ministração. Foi a parte em que o Senhor me constrangeu mesmo, sabe? O título diz assim, na versão NVT: Pedro cura um mendigo aleijado. E diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Diga, de nascença. Lembre dessa palavra. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou, diga, segurou, o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava. Querido, olha o ângulo que o Senhor tratou comigo nesse texto. Muitas vezes, o irmão nos procura e fala de um problema que está passando. E a gente escuta e a gente diz: meu irmão, eu vou orar por você. Você lançou uma palavra. Você disse: eu vou orar por você. E de fato você faz isso. Nós fazemos isso e é bênção. Você lançou uma palavra que ia orar. E isso é bênção. Mas você acha, a gente leu aqui agora, que Pedro lançou uma palavra, não tem um prata nem ouro. Mas seguido disso, Pedro teve uma atitude. A Bíblia fala que ele pegou na mão. E muitas vezes o irmão nos procura e a gente fala que vai orar. E a gente ora, mas às vezes só a oração não vai ser suficiente. Às vezes eu e você vamos precisar pegar na mão desse irmão. Nota aqui que no texto, lá no final, depois que esse homem foi curado, foi que ele entrou. Então, antes disso, a Bíblia não relata que ele conhecia o templo por dentro. E muitas vezes nós estamos em níveis superiores a algumas pessoas e nós estamos tão ocupados com a nossa vida, tão ocupados com o nosso próprio ministério, tão ocupados com o nosso trabalho, com a nossa família, com as nossas coisas, que nós não temos tempo de socorrer o nosso irmão na fé. Não estou dizendo, querido, que você não deve priorizar sua família, não. Mas entenda que isso aqui também é família. Por que eu pedi para você ir falar com as pessoas que você tinha menos afinidade? Porque isso precisa ser mudado no nosso meio. Quando a gente vai ler Gênesis, no início, tem lá: façamos. Esse S sinaliza alguma coisa para mim e para você. E sabe assim, poderia estar escrito: eu vou fazer agora o homem conforme, mas Deus não diz isso. Deus diz: façamos. Esse S indica que já existia um relacionamento ali. Deus poderia ter deixado Adão de boa, sozinho, que nem o povo de agora. Deus deu dor de cabeça para Adão. Não, querido. O Senhor sabia o sucesso que é o relacionamento. Por isso que Eva foi feita. E não é para um relacionamento, é para um bom relacionamento.
O Senhor sabia que existia um poder no relacionamento, na coletividade, que não existe em lugar nenhum. Quantas coisas foram criadas? Querida, a palavra fala que nós somos o melhor da criação. O melhor da criação foi criado em um relacionamento. Façamos. Você crê, você acredita que Deus sabia o sucesso que era o relacionamento? E Ele entendeu, não, eu não posso ficar com isso aqui só para mim, não. Esse povo precisa entender que há um poder dispensado no relacionamento, na coletividade. Querido, existem coisas que eu e você só vamos desfrutar no coletivo. Existe um poder. A igreja tem se perdido porque não tem se relacionado, porque está ocupado demais. Ocupado demais com suas próprias coisas. Eu já tenho minha dor de cabeça, tenho que deixar menino, tenho que... Ei, querido, quantas pessoas já desistiram no nosso meio? Porque eu e você não tivemos humildade de olhar. Aquele homem só conheceu o lado mais bonito do templo, o lado mais íntimo e mais profundo, quando alguém olhou para ele. Quando alguém pegou na mão dele e disse assim: ei, tu precisa ver como é ali. Tu precisa ver que lá dentro nem se compara. E a Bíblia diz que de um salto, meu Deus, igual o tempo está saltando ali. Aleluia. Querido, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito tem nos alertado, ao que o Espírito tem nos dito. E eu vou dizer uma coisa para você, querido, nós somos criados para o relacionamento, nós não podemos fugir disso. Senão nós estamos fugindo da nossa origem. E a palavra fala que é para a gente ser ágil em favorecer a nossa família na fé. É porque o Senhor sabe que família de sangue ia ser natural. Mas Deus não é menino não, querido. Quando Ele fala para a gente favorecer a nossa família na fé, é porque Ele sabia. Você não é o alecrim dourado, também não sou. Você tem defeito igual às pessoas que você não quer conviver. Tu acha que tu não dá trabalho para Deus, não? Meu Deus do céu, tem hora que eu digo: Senhor, me perdoa pelo trabalho que eu já te dei, Pai. Oh, meu Deus. Mas o que passou, passou. Então, querido, nós precisamos mesmo fortalecer os nossos vínculos com a nossa família na fé. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos sim abrir mão. Hoje não vou fazer isso aqui. Hoje eu vou caçar um irmão para me conviver. Chega aqui na igreja, querido, vai no irmão que você não tem afinidade. Fala com ele: meu irmão, tudo bem? Olha, meu irmão, sua vida me abençoa. Eu estou observando você, perseverante, sua perseverança continua firme. O Senhor vai honrar sua perseverança. Sabe, querido, muitas vezes uma pessoa só precisa de um abraço. Eu não era muito de abraçar, né? Amém. Amém. É isso mesmo. É abraçar aqui, é abraçar onde você encontrar o irmão, querido. Porque o que você é aqui, você tem que ser em qualquer lugar. Se você faz coisas em outro lugar que você não teria coragem de fazer aqui, você não tem sido crente. Você tem que ser aqui, você tem que ser quando passar daquele portão. Aleluia. Querido, o Espírito está dizendo para mim e para você hoje: desperta, acorda, se levanta, observa quem está do seu lado. Sabe, querido, minhas orações têm sido: Senhor, abre os meus olhos para ver como você vê. Me mostra em que eu posso ser útil. E até então eu estava orando assim, Deus me mostrando algumas coisas, eu comecei a me assustar, eu falei: Senhor, e agora o que é que eu faço com o Senhor está me mostrando? E sabe, querido, a gente tem que saber como orar. Você tem que ter a ousadia de pedir mesmo: abre os meus olhos, clareia o meu entendimento, Senhor. Amplia a minha visão, me faz ver o meu irmão como você vê. Em que eu posso ajudar? Me diz o que eu posso fazer com o que você me mostrou. Aleluia.
em Provérbios 27:17, vou só ler mesmo para ganhar tempo. Diz, assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o outro. Querido, nós temos que se afiar, que nós estamos desafiados, viu? Querida, a gente precisa conviver. Eu lembro de uma experiência que eu conversando com Camila pelo celular e eu estava passando por um probleminha, porque só eu, né? E aí eu conversei com Camila pelo celular. E aí Camila me falou também algumas coisas que ela estava passando. E tipo assim, a gente não orou uma pela outra, a gente não falou mais nada, foi só aquilo. Seguimos para outras conversas, depois parando de conversar. E eu sozinha em casa, depois, eu pensei, eu digo, rapaz, me veio uma consciência. Eu digo, rapaz, não é só eu que passo por problema, não. E sabe, querido, uma coisa que estava gigantesca em minha vida perdeu o tamanho. Só no relacionamento. Porque eu entendi que não é só eu. E eu olhando para a Camila, eu digo, rapaz, Camila está passando bem, também posso passar. Está vendo a importância do relacionamento, querido? Muitas vezes nem é nada demais. É só você ouvir, é só você dialogar e você vai entender muitas coisas. Porque há um poder disponível no relacionamento, na coletividade, que não existe em nenhum outro lugar. Aleluia. Gálatas, capítulo 5, versículo 15 e 16 diz, mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Querido, que trabalho Satanás tem com o povo desse aqui? Nenhum. Nenhum. Porque eles mesmos se destroem. Que essas pessoas não venham ser eu e você. E segue dizendo assim, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Facilmente a gente consegue saber por quem é que temos sido guiados. Você, eu denunciamos rapidamente, até sem nem abrir a boca, por quem é que a gente tem sido guiado. E a palavra fala que tem como a gente não satisfazer os anseios da natureza humana, sendo guiado pelo Espírito. Em Provérbios, capítulo 22, versículos 24 e 25, diz assim, não façam amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Não, Edna, a pessoa só faz uma coisa se quiser. Então você, em nome de Jesus, arranca bem aí essa página de Provérbios e joga no lixo. Porque se está dizendo, você está dizendo que a palavra está mentindo, querido. A palavra diz que se eu ando, se eu me sinto com pessoas assim, eu me torno igual a elas. Diga em nome de Jesus, não. Aleluia, não seremos essas pessoas, não somos essas pessoas. Aleluia. Em Romanos 8, 12 e 13 diz, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se vivem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Existe um poder para fazer morrer as vontades da nossa natureza humana. E de nenhum outro modo você vai conseguir mortificar essas vontades. Só pelo poder do Espírito. Não adianta, não, mas eu sei um método aqui que vai dar certo. Não. Não tem jeito em brasileiro nem de outro país. Existe uma forma, uma única forma. É pelo poder do Espírito que opera em mim e você. Querido, para se submeter a gente precisa estar cheio do Espírito. Senão a carne vai questionar tudo. A carne vai, não, para que isso? Não, me poupe. Ei, querido, vamos se encher do Espírito. Para estar atento às instruções, às direções e não questionar nada. Principalmente o que vem do Senhor. Deus não quer sacrifícios banais. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Querido, Deus não quer que você vá de pé para lugar nenhum, descalço, de joelho. Deus não quer sacrifícios banais de nós. A única coisa, o único sacrifício que Deus quer de mim e de você é que reduzamos nossa vontade a nada para viver a vontade dele para nós. Só isso. Reduzir a minha e a sua vontade a nada
para viver exatamente o que Ele tem para nós. Aleluia, eita Senhor, aleluia, você é bom, Pai. Se você for ler Hebreus 6:6, você vai ver que se nós não vivemos de acordo com a nossa nova natureza, nós estamos crucificando Jesus novamente. Nós estamos pregando Jesus de novo na cruz e dizendo: Jesus, seu sacrifício não valeu de nada. Se eu e você não andamos de acordo com a nossa nova natureza, se você não acreditar, anote aí, depois você lê. Hebreus 6:6. Vai dizer que se você não vive de modo com essa nova natureza recriada, você está crucificando Jesus de novo. E nós não somos desse, amém? Nós aceitamos a condição que nós nos encontramos hoje e vivemos de acordo como ela nos instrui, como a Bíblia nos instrui, como o Espírito Santo de Deus nos instrui. Paulo, antes de ser Paulo, quando era Saulo, perseguia os cristãos e achava que estava arrasando diante de Deus. Achava que estava, e muitas vezes, esse é eu e você. Fazemos coisas achando que estamos arrasando diante de Deus. E Deus está para trás de mim. Querido, nós precisamos entender a vontade do Senhor para a nossa vida. Precisamos entender o que de fato é a vontade de Deus para viver ela e não viver a quem. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 14. É para encerrar, porque eu sou obediente ao tempo. Aleluia, rei. Ah, Senhor, você é bom. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, na versão NVT, diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente. Diga corretamente o que o Espírito diz. Se tem alguém no nosso meio aqui, querido, que depois de tudo que eu falei, tá aí em sua cabecinha: meu Deus, o que é que essa não está falando? Oh, meu Deus, que loucura é essa? Isso é louco, isso é louco, eu não estou nem entendendo. Não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que diz. Mas o homem natural, você não passa de uma pessoa natural em nosso meio, querido. O homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente. Corretamente, isso significa que só quem é espiritual vai avaliar da maneira certa. O homem natural jamais vai conseguir avaliar da maneira certa. E sabe, querido, que nós possamos, o louvor pode subir. Sempre quis dizer isso, o louvor pode subir. Aleluia. E sabe, querido, nós entendemos muitas coisas aqui. O poder do relacionamento. Nós, de fato, nos ajustamos ao que a palavra diz. E nós precisamos praticar as coisas que nós temos vindo aqui. Quantas vezes a gente se expõe a essa palavra, a essa unção, ao mover do Espírito e saímos iguais. Isso não pode mais continuar acontecendo na igreja do Senhor. A Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Existem coisas que eu e você não temos desfrutado porque não busca na palavra. Como é que você vai saber, aleluia, como é que você vai saber, querido, que existe disponível para você, querido, de fato não rola crente e não lê a Bíblia? Como é que você é crente? Sinto muito, mas você não é não.
Se nós estamos agindo assim, nós podemos ser qualquer coisa, mas crente não. Precisamos ler a palavra. Precisamos orar. Precisamos nos consagrar diariamente. Ter uma vida de louvor e adoração a Deus. Não é uma vida de louvor, fazer que nem a Darlan. A Darlan disse que pensava que eu era a pessoa que mais tinha vida de louvor aqui. Não, porque cantar, eita, quem canta é Edna. E não, querido. Cantar é apenas uma consequência, até longe. Vida de louvor é o bom perfume que a gente tem que exalar diante das pessoas, que eu e você possamos de fato fazer a diferença nessa nossa época. Porque, querida, eu quero dizer algo para você, a estação é essa. Passado disso é o Senhor buscando a sua igreja. Então, não pense em você que a gente tem mais esse tempo todo. E eu não sei se o arrebatamento assusta você. Eu não. Ah, querido, meu Deus. Esses últimos dias eu tenho vivido, eu digo, Senhor, eu sei que o Senhor não precisa que eu facilite nada, mas de vez em quando eu tô com o braço levantado, que eu digo, ó Pai, fecha o olho, eu digo, ainda não, mas qualquer hora dessa acontece. Qualquer hora dessa acontece. O que é que eu e você temos feito com isso? Será se nós já estamos prontos para chegar diante do Senhor e ter algo? Como é que o Senhor vai nos encontrar? Será que nós vamos nos encontrar com o Senhor? Meu Deus, querido. Precisamos fazer o que nós somos chamados para fazer, o que nós nascemos para fazer. E precisamos nos relacionar entre si. Como eu estava dizendo, teve uma irmã que falou para mim, Edna, quando eu chego na igreja que alguém me dá um abraço, meu Deus, eu me sinto tão amada. E sabe, querido, conversando com ela, eu detectei uma falha em mim. Eu digo, rapaz, eu não gosto de abraçar o povo, eu vou abraçar agora, porque está errado. E sabe, querido, quando a gente detecta algo de errado, a gente precisa corrigir. A gente precisa ajustar. Não tem eu não gosto, não. Você não gostava na sua natureza humana, você não é mais sua natureza humana. Você é nova criatura. E relacionamento existe abraço, existe conversa. Você precisa abraçar, você precisa conversar, você precisa dizer, minha irmã, tá tudo bem? Ó, qualquer coisa conta comigo. Você precisa pegar na mão de quem está um pouco abaixo de você e dizer, tu precisa ver como é aqui. Tu precisa experimentar esse nível aqui. E daqui nós vamos mais para longe. Mas você precisa ter essa atenção. Eu e você. Precisamos ter essa atenção, essa compaixão e esse amor com o irmão que está do nosso lado. Nós precisamos, de fato, pedir ao Senhor para que nos faça enxergar como Ele enxerga. Sabe, querido, essa pessoa que está do seu lado, você não tem noção do tamanho dela. Você não tem noção do quanto ela é extraordinária. Você não tem noção do tamanho das coisas que ela vai fazer para Deus. E não seja você a pessoa que quando essa pessoa estiver voando, você diga, meu Deus, serviu na igreja que eu servia. E só. Seja a pessoa que vai dizer, serviu na igreja que eu servia e eu participei. Eu fiz algo, eu investi de alguma forma. A gente conversa até hoje. Queira ser essa pessoa. Não apenas uma pessoa do bastidor que viu. Não, não. Querido, em nome de Jesus, se você... porque a gente não quer ter trabalho. Não, porque... Ai, meu Deus, não. Não tenho saco, não tenho paciência. E não, bebê. E por que Jesus teve que ter contigo e comigo? Bem boinha, bem bonzinhos nós somos. Não demos e não damos um pingo de trabalho a Deus. Você não é perfeito, nem eu sou perfeita, não. Até hoje você falha. Então quem somos nós para não querer gastar tempo com alguém? Para não querer acreditar em alguém? Para não dizer, hoje se tiver como, hoje eu não vou trabalhar. Quem tem seu próprio negócio,
Hoje eu vou caçar um irmão e vou me relacionar. Querido, isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na dele. E nós não estamos aqui para falar mal do nosso irmão. Porque nós lemos que esse povo se destrói e pratica isso. Então, querido, se você fala mal do seu irmão, do seu pastor, da sua liderança, se nós falamos, nós não matamos aquela pessoa somente. Você está se matando também. E, querido, em nome de Jesus, não é palavra de condenação. É ajustando. É o Senhor nos amando. Em nome de Jesus, eu creio que não vamos sair daqui os mesmos. Amém? Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Aleluia, Pai. Eu te dou graça, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade. Como é bom se sentir amado. Ah, Senhor, nós reconhecemos que você nos ama, que você tem nos amado nesse lugar. Obrigada pelas verdades que têm sido ditas aqui, que possamos viver na prática da sua palavra. Espírito Santo, como é bom ter você como nosso ajudador, como nosso auxiliador. Contamos mesmo com a sua ajuda, que nós venhamos ser uma igreja consciente de tudo que já existe disponível para nós, consciente dos nossos deveres, que nós venhamos praticar a nossa parte. Que nós venhamos ser encontrados diante de você como servos bons e fiéis, que cumpriram aquilo que você designou, que agiu, que andou em fé, que andou cheio do Espírito, que se relacionou e que viveu ajustado ao que a sua palavra diz. Obrigada por essas verdades, Pai, sendo guardadas no bom depósito do nosso coração. E no momento que precisar, elas saltarão e farão toda a diferença. Obrigada, Pai, porque não vamos acelerar processos que você não acelerou. Viveremos tudo de acordo com o que você nos projetou para viver. Obrigada pela sua presença, Senhor, em nossas vidas. Obrigada pelo seu poder. Para onde iríamos nós? Se subir lá no céu, se descer, aonde formos, você está. Como é bom, Senhor, poder contar com você. Obrigada pelo seu amor ter nos encontrado, pela sua palavra ter nos encontrado. Nós intercedemos pelas pessoas que por aqui já passaram e não se encontram mais, porque desistiram da caminhada. Nós lançamos agora uma palavra sobre elas, se levantando em nome de Jesus, lembrando das suas promessas, Senhor. Queremos ser o canal que vai alcançar, que vai trazer de volta, que vai abençoar, que vai encontrar essas pessoas, Pai. Espírito Santo, lembra elas das promessas, convence elas em nome de Jesus. Traz elas de volta ao lugar de onde elas nunca deveriam ter saído. Nós te somos gratos, Espírito Santo, por exatamente